nossos prezados amigos e demais companheiros interessados nos estudos do Espiritismo, mais uma vez, é com muito prazer, com muita satisfação, que nós voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje nós conversaremos sobre a tentação e a concupiscência. Nós sabemos que na condição de espíritos inferiores, espíritos atrasados, habitando um mundo material como é a nossa Terra, que é um mundo muito inferior, muito atrasado, e é um dos mais atrasados entre os demais mundos, não só do nosso sistema solar, como também é um dos mundos mais atrasados do espaço universal. Porque nós sabemos que não temos somente o planeta Terra habitado, nós temos o universo todo, que é um viveiro de mundos. E os mundos, planetas, eles são viveiros de filhos de Deus, dos espíritos que Deus criou. Então, o universo todo é um viveiro de mundos, e os mundos são viveiros de espíritos, de seres vivos, como nós, com o nome de seres terrestres. E de modo que, como habitamos, somos espíritos inferiores, atrasados, e habitamos no mundo terra, no mundo terrestre, que é um mundo onde impera o orgulho, as vaidades, as paixões e todos os tipos de inferioridades morais e espirituais, é muito comum sermos tentados pelos espíritos que se assemelham a nós, os habitantes do mundo invisíveis, que eles foram homens ou criaturas humanas como nós somos agora, estamos habitando na matéria, porque somos espíritos. E nesses dias retornaremos ao mundo espiritual e seremos espíritos. E de modo que, dentro dessa situação de espírito atrasado, cheio de paixões, de orgulho, de vaidade, de vícios de toda a natureza, atraímos a influência dos maus espíritos, e quando eles não são maus, eles são viciados. Porque muitos espíritos, eles são apenas viciados, mas não são maus, não são perversos. E eles se ligam a nós, não por maldade, mas se ligam a nós pela lei de afinidade, porque nós temos vícios iguais aos dele. Bebemos como eles, somos viciados na bebida, na droga, somos viciados no sensualismo, tomamos o caminho dos assaltos, da desonestidade e de outros tipos de inferioridade morais. Por isso, nós atraímos espíritos desencarnados, que foram homens como nós, que estão na mesma condição espiritual nossa. Chama-se a influência dos espíritos pela afinidade. Nós temos afinidade aqui na Terra e temos afinidade daqui para o mundo espiritual e de lá para cá. São os espíritos afins, obedecendo, aliás, dentro dos parâmetros das leis da natureza, da lei de atração. Os espíritos atraem uns aos outros, pelos vícios, é o nosso caso. E então o apóstolo Tiago, em sua única epístola, é o Tiago menor, em sua única epístola ele diz, inspirado, mas cada um, quer dizer, cada um de nós aqui na Terra é tentado, quando atraído e engodado no engodo pela sua própria concupiscência. Esse texto está em Tiago, na Epístola de Tiago, 1,14. E então o cronista, aqui, no seu livro Caminhos do Evangelho, pelos caminhos do Evangelho,
ele faz uma crônica nesse sentido. Ele diz assim: o venerável apóstolo do Cristo, com toda a sabedoria, quis dizer no texto que a origem de todos os males encontra-se em nós mesmos, a maior verdade. Os espíritos só se aproximam de nós para nos tentarem em nossos defeitos, porque nós temos aquelas imperfeições morais, nós temos aqueles vícios que abrem a porta para eles. Todo vício é portas abertas para os espíritos que têm afinidade com o viciado. Se eu sou viciado na bebida, uma nuvem de espíritos se acercam de mim, porque beberemos juntos. Se eu sou viciado na sexualidade, no sensualismo, eu vou atrair uma nuvem de espíritos que se afinizam comigo, porque eu tenho vício. Se eu tenho vício das drogas, ou qualquer outro vício ligado às paixões degradantes, ao torno de mim, ou ao lado de mim, me cerca uma nuvem de espírito viciado como eu sou. Sempre lembrando a epístola de Paulo, quando ele diz: nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são justamente esses espíritos viciados que nos procuram, porque nós temos afinidade com eles. E então o cronista, na sua pequena crônica, ele continua: sendo assim, é inútil procurarmos as causas do mal fora de nós, porque as causas das tentações somos nós mesmos. Elas estão dentro de nós, são os vícios. É bem verdade, no entanto, que o homem está sujeito às influências do meio onde vive. Ele está mostrando que, além de nós recebermos as influências dos espíritos que pensam, sentem, têm prazeres como nós e se juntam a nós, recebemos também as influências do ambiente onde nós somos chamados a viver. A escola, o próprio lar, a família, o ambiente social, tudo exerce influência sobre nós. Aí o cronista continua: infelizmente, por fraqueza, tem se deixado levar pelo ambiente, nós. E os que se deixam arrastar pelo meio ambiente não são apenas as pessoas incultas, quer dizer, os ignorantes, e os socialmente carentes. Não são somente esses. Ao contrário, temos visto muita gente esclarecida em termos de instrução, além disso, muito rica, poderosas, mas que facilmente se permite iludir pelas ideias, pelos costumes e pelos hábitos dos ambientes, que sejam esses hábitos negativos, deprimentes, ou hábitos elevados, educados e educativos. E continua o autor da pequena crônica: houve quem dissesse que Deus, no intuito de experimentar o homem, inflige-lhe sucessivas tentações. Quer dizer, mostrando que tem muita gente que pensa que Deus é que dá tentações a nós, quando não é verdade. E, portanto, se o homem vier a cair, a culpa recairá em Deus, porque foi Deus que permitiu essa tentação. Foi Ele que mandou para nós essa tentação. Quando é uma imagem, é uma afirmativa distorcida. Deus não manda tentação para ninguém. Cada um é tentado, conforme diz aqui o apóstolo e autor da carta, não é? Da epístola, Tiago Menor. Nós somos tentados pelas nossas próprias fraquezas morais, pelas nossas fraquezas do caráter nosso. Nós somos tentados por ele. Aí ele diz: tal afirmativa é absurdamente errônea, à luz do Espiritismo. Em primeiro lugar, Deus não tem necessidade de tentar ninguém. Em segundo lugar, quem raciocina desse modo, talvez queira se desculpar de males e vícios que já praticaram ou que estão praticando no momento. Aí tem essa defesa, dizendo que está sendo tentado porque Deus está permitindo. Deus não permite o mal.
Deus está ao lado do bem. E só ao bem ele inspira as pessoas para fazer. Ora, o que veio a praticar é que as pessoas não gostam de assumir a responsabilidade dos seus próprios atos. Como nós não gostamos de assumir a responsabilidade dos nossos próprios erros, dos nossos próprios hábitos negativos e comprometedores, aí como fuga, isso é uma fuga, aí jogamos em cima de Deus, ou então jogamos em cima dos outros, e ficamos alegando, foi isso, foi aquilo outro, quando na verdade a culpa é nossa. Nós é que gostamos dos maus hábitos, nós é que gostamos de praticar os erros, nós é que gostamos de nos escravizar às paixões degradantes e aos vícios de uma forma geral. É nós que gostamos, não é Deus que manda. E continua o cronista, apoiado, inspirado pela frase de Tiago Menor na sua epístola. E ele diz, ora, ainda hoje há quem diga que Adão e Eva são os únicos causadores e responsáveis pelos pecados existentes no mundo. Aí o autor diz, imaginem, essa afirmativa é ou não uma piada? É uma piada vestida de dogma? É mais fácil e cômodo atribuir nossos erros, como agora dissemos, aos outros e a Adão e Eva do que assumi-los. Ora, Adão e Eva, em primeiro lugar, como premissa, são figuras mitológicas, da mitologia dos antigos hebreus. Adão e Eva figuram na Bíblia apenas como símbolo da Bíblia, mostrando como nasceu mais ou menos a humanidade aqui na Terra. Mas eles não existiram. E muito menos Deus, que é amor, que é misericórdia, é justiça, mas é amor e é misericórdia, ele não seria Deus condenando toda a humanidade do futuro, todas as gerações de Adão e Eva, pelos pecados de Adão e Eva que nós não vimos, não é? Que não existiram e que nós nunca não tivemos perto dele, de Adão e de Eva, e que são figuras mitológicas da Bíblia. Então Deus não seria amor nem seria misericórdia, um Deus que condena os filhos pelo pecado dos outros filhos mais velhos, mais anteriores. Isso não existe. E até o próprio Jesus é que resolve essa situação no Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Com a medida que ferires teu irmão, serás ferido também. Com a medida que medir do teu próximo, serás medido também. Dentro das mesmas proporções, a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, cada um é responsável perante Deus e perante a sua própria consciência pelo mau caminho que envereda. A culpa não é de Deus. Então continua aqui, para encerrar sua pequena crônica, o autor. Ora, a concupiscência, quer dizer, as inferioridades morais que nós temos, que no conjunto chama-se concupiscência, são os nossos próprios pecados, erros, paixões que derivam em pecado que cometemos nas encarnações passadas. Voltamos com eles hoje. Porque cada um diante da lei de Deus é responsável pelo seu passado e responsável pela sua própria concupiscência. Em cada encarnação nós trazemos da anterior os pecados e temos que corrigi-los. Não é Deus que vai corrigir, somos nós. Então ele diz, a concupiscência é a imagem do nosso atraso espiritual, quer dizer, os defeitos morais, o mau caráter que nós temos. Ela, a concupiscência, representa o conjunto de todos os males no curso das vidas pretéritas, das nossas encarnações. E voltamos com esses defeitos hoje, em forma de quê? De vocação para o mal, em forma de tendência para os vícios. Isso é o nosso passado, que dita o nosso presente. É esse passado que determina a nossa conduta, as nossas ações, as nossas atitudes de hoje. Porque tudo está dentro de nós,
o apóstolo aí, na epístola dele, ele está correto ao dizer isso. Então, ele constitui o retrato vivo do nosso caráter, quer dizer, o nosso passado de inferioridades morais, que chama-se a concupiscência, que é o conjunto dos pecados que já vêm de outras vidas, e não os pecados que vêm de Adão e Eva, que não existiram. E Deus seria, voltamos a afirmar, com consciência, só para lembrarmos que Deus não seria Deus condenando a todos nós hoje, com sofrimento e com dor, pelo pecado de Adão e Eva. Não é Deus. Esse não é o Deus ensinado por Jesus e nem é o Deus ensinado pelo Espiritismo. É o Deus das igrejas, por falsa interpretação do texto bíblico. Então diz mais ele: a concupiscência é o fogo viciado dentro da linguagem do Evangelho, com raízes profundas em nossa natureza humana, espiritual, ainda primitiva, que vem do nosso passado milenar, que não é a primeira vez que nós estamos aqui na Terra. Somos espíritos que habitamos aqui na Terra e já vimos de outras encarnações milenares. Aí ele encerra: partindo dessa premissa, a conclusão é que somos tentados por nós mesmos, pelos nossos defeitos, pelas nossas imperfeições morais, pelas nossas fraquezas morais. Ou seja, os nossos instintos primários desejam falar mais alto, fazendo-nos os mais variados convites para todos os tipos de vícios, convite para todo tipo de desvios na vida, desonestidade de respeito, crime, suicídio, assassínios e todo tipo de maldade é o que já está dentro de nós e precisamos fazer reforma, precisamos fazer mudança. Aí ele diz mais: de outras vezes, no entanto, somos convidados por coisas que vêm do nosso exterior, quer dizer, somos atraídos pelos ambientes de família, má educação, ambiente de colégio, ambiente social, recebemos a influência desses ambientes. Mas nós só fazemos o mal, só fazemos o errado, quando nós queremos, porque temos a vontade para querer fazer e a vontade para frear, para não querer fazer, porque tudo depende da nossa vontade. Não é Deus que decide, somos nós. Essa é a visão do Espiritismo. Quer dizer, somos assediados pela nossa própria natureza inferior, em forma de más tendências, e pelo mal do mundo que nos rodeia, imperfeito pela sua própria natureza de evolução. A Terra é um mundo imperfeito de expiações e de provas. Por isso é que nós ainda somos espíritos imperfeitos e que habitamos na Terra. Todavia, acrescenta aqui o autor da crônica, todavia, Deus nos dotou da capacidade de aceitar o mal ou de rejeitar o mal, pelo livre-arbítrio, de acordo com as decisões da nossa vontade. Valendo salientar, vamos focar aqui, valendo salientar que somente somos atraídos pelos males morais com os quais ainda mantemos afinidade. Somos iguais, aí somos tentados. A concupiscência, enfim, não é apenas sinônimo de desejo ardente de possuir bens, não é só isso, nem de desfrutar intensamente de gozos materiais, é muito mais. Significa, basicamente, a nossa ligação de espírito, de alma, ao mal em geral, que, através dos séculos, vem embaraçando a nossa evolução espiritual. Quer dizer, esse estado de concupiscência, de pecados que nós temos, já vem, como dissemos ao início, das nossas vidas milenares do passado. Quer dizer, no todo, na conclusão, na visão do Espiritismo, nós somos herdeiros de nós mesmos, porque somos espíritos eternos, apenas mudamos de corpos. Hoje estamos nesse corpo, no passado tivemos outros corpos, e no futuro teremos outros corpos, que nada terão e nem tiveram
os outros do passado por esse presente. Assim, pois, encerra, observemos os males que ainda despertam atração em nós, analisemos e procuremos eliminá-los imediatamente, para que não venham prejudicar o nosso destino no futuro, porque cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência, como disse, ou como diz, o nosso autor da epístola, Tiago o Menor. Então, nossos prezados amigos e companheiros, nós hoje, o título do nosso trabalho, programa Encontro com o Espiritismo, o título do nosso trabalho hoje, que é em cima de uma crônica baseado no texto do apóstolo Tiago Menor, escrevendo a sua única epístola no capítulo 1,14, sobre tentação e concupiscência. Não vamos atribuir a Deus as tentações. Nós somos tentados por nós próprios, pelos nossos próprios defeitos morais, que já trazemos, somos os herdeiros de nós mesmos, de outras encarnações. Então vamos encerrar o nosso programa e aguardaremos um novo tema em encontro com o Espiritismo na próxima oportunidade. Muita paz para todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre.